Inspirados nas notícias do trabalho que Eurico Nelson realizava na Amazônia, uma igreja batista de Murray, no estado de Kentucky, Estados Unidos da América, enviou missionários para a nossa região amazônica. Joseph Franklin Brandon começou a trabalhar no oeste do Brasil em 1923. Saiu de Nova York em 23 de outubro desse mesmo ano, com destino a Belém, patrocinado pelo grupo de igrejas batistas Amazon Valley Baptist Faith Mission. Depois de trabalhar alguns anos com Eurico Nelson, subiu o rio Solimões até o Juruá, para uma cidade chamada Cruzeiro do Sul, onde chegou em 12 de outubro de 1926. Usando um barco por nome Peregrino, levou o evangelho aos diversos ribeirinhos da região. O mesmo organizou 11 igrejas batistas no Brasil. Organizou a primeira igreja em Cruzeiro do Sul em 1929, a segunda em Japini em 1951. Ambos são no território do Acre do Brasil. Em 1932, organizou a terceira igreja na cidade de Quari e a quarta em Esperanço. Em 1934, organizou a quinta igreja na cidade de Codajás. A sexta e a sétima igreja foi organizada em Boa Fé e em Catuá, no ano de 1935. Estas últimas 5 igrejas estão todas no estado do Amazonas. No ano de 1943, o irmão Brandon organizou uma igreja na localidade de Murapirango, que foi a 8ª igreja. Em 1944, fundou uma igreja no Paraná e em 1946, uma outra igreja em Amônio, sendo essa a 9ª e a 10ª igreja. Estas 3 últimas localizadas no território do Acre. Em seguida, em 4 de julho de 1948, organizou a 11ª e última igreja na cidade de Manaus, Amazonas. Além dessas igrejas, o irmão Brandon tinha até 30 pontos de pregação, onde visitou em viagens para levar o evangelho. Em 1949, o irmão Brandon voltou para os Estados Unidos, acometido de uma lepra, e foi ser paciente no Hospital da Marinha dos Estados Unidos em Carville, Louisiana, que é um hospital para leprosos. Esta missão o apoiou, e também sua esposa e as 2 filhas em Benton, Kentucky. Um dos primeiros convertidos do trabalho em Cruzeiro do Sul foi o irmão Francisco Santiago, que logo mostrou ter obtido de Deus o dom da palavra e o anseio pelo trabalho evangelístico. Demonstrou isso de uma maneira extraordinária, quando viajou de canoa da cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, até Manaus, no estado do Amazonas, remando 1.500 milhas, equivalentes a 2.400 quilômetros. Neste percurso, parou em vários lugares, pregando a palavra e estabelecendo 5 igrejas. Chegando em Manaus, organizou a Igreja Tabernáculo Batista, em 4 de julho de 1948. Com o retorno do missionário J.F. Brandon aos Estados Unidos, outros missionários vieram para a cidade de Manaus. O pastor John Hatcher veio para Manaus em 9 de setembro de 1955, com a finalidade de fundar o Seminário Teológico Batista de Manaus, onde atuou como diretor do seminário e professor, treinando pastores a fim de fundar igrejas nas áreas do interior do Amazonas e bairros da cidade de Manaus, além de fundar o Centro Educacional Batista das Américas, em março de 1961. Em 1965, assumiu o pastorado da Tabernáculo, onde atuou por 10 anos. Sua esposa, irmã Alta Hatcher,
Chegou um mês depois, acompanhada de seus 4 filhos, ainda pequenos, sendo o mais novo ainda de colo. O casal também teve uma filha que nasceu no Brasil e lhe deram o nome de Cátia Amazonas, em homenagem ao lugar que seu pai escolheu para ser missionário. Juntamente com o pastor Francisco Santiago, organizou a Igreja Batista da Chapada em 25 de setembro de 1960. O segundo casal de missionários a chegar ao Amazonas em julho de 1959 foi o pastor Haroldo Foley Brecher e sua esposa Hetty Marie Moore Brecher, e seus filhos Asa Marcos, Estevão e Joel Brecher, que se afogou com a idade de 6 anos durante uma viagem missionária nas águas do rio Amazonas. Um fato interessante que despertou o interesse do pastor Haroldo Brecher para vir ao Brasil foi a biografia do missionário Eurico Nelson, conhecido como Apóstolo da Amazônia, escrita pelo seu tio L.M. Brecher, missionário no Rio de Janeiro, que continha um apelo feito por Eurico Nelson para que outros missionários também pudessem vir para essa região. O trabalho realizado por estes missionários alcançou muitas vidas, sendo eles baluartes em defesa do Evangelho. Como fruto do trabalho desses missionários, muitas vidas foram salvas e muitas igrejas foram organizadas, tanto na capital quanto no interior do estado do Amazonas. Inicialmente conhecida como Organização Batista da Fé, passou a se chamar Mibrafé em 21 de março de 1962. A Missão Brasileira Batista da Fé é uma organização religiosa com sede própria situada à Rua Itacoatiara, número 720, bairro da Cachoeirinha, na cidade de Manaus, Amazonas. Desde então, vem realizando a obra do Senhor no estado do Amazonas e atualmente estendendo sua área de ação ao estado do Pará, onde mantém uma congregação na capital Belém, sob a liderança do evangelista Júlio César Carvalho. Nesses 53 anos de existência, tem se mantido firme na sã doutrina e batalhando pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos.